Para começar este nosso próximo bloco, convidamos ao palco para uma apresentação o senhor José Fernandes, CEO da Datami. Primeiramente, bom dia a todos. Estamos próximo do almoço, então acho que o tempo aqui vai ser curto, mas vai ser produtivo. Eu venho trazer uma série de temas que estão muito interligados com tudo que foi falado aqui, né? Quando a gente olha, o que o mercado está falando muito? O nosso mercado. A gente está sempre falando de diversificação, de geração de receita. Então, é muito sintomático quando a gente escuta a conversa de que o ROI está chegando próximo do custo de capital. É uma boa notícia. Mas a gente ainda precisa avançar para que a gente tenha um incentivo maior para o investimento dos acionistas, né? E que a gente mantenha o setor ainda cada vez mais equilibrado. E o que eu trago aqui? Eu trago algumas ideias de produtos e algumas ideias de iniciativas que nós já tomamos com os nossos parceiros, que são as operadoras, que são vocês. Então, com a nossa história de mais de 20 anos de parceria. Me apresento novamente, eu sou CEO da Datami, faço parte do conselho de administração da Cleartech. A Datami ela opera em 11 países ao longo do mundo. A gente tem uma presença muito forte na América Latina e muito forte com as operações de vocês, inclusive em outros países. Qual que é o diagnóstico, né, que a gente vem falando, todos nós, e a nossa preocupação principal? Então, assim, a gente fala de B2B, de B2C, mas quando a gente olha especificamente no B2C, a gente está falando de um esmagamento, né, da nossa possibilidade de geração de mais receita, porque quando vocês olham, a gente está falando aí de mais de 120 acessos a cada 100 habitantes. Então, isso é um número preocupante. Então, a gente vê que sempre quando a gente busca novos clientes ou novas receitas através de churn ou através da troca, seja pela portabilidade, seja de você trazer o cliente de uma outra prestadora para a sua, a gente está pressionando o ARPU. Então, no fim do dia, ou você tem uma oferta por conta de qualidade de rede, por conta de uma atratividade maior do serviço, por conta de um combo, ou você tem uma oferta mesmo baseada no preço. E a gente sabe onde isso termina, de novo. A gente fala de uma diminuição da rentabilidade da operação, né? Aqui é um tema perigoso nos últimos tempos que a gente está vivendo, mas a gente está falando também da ocupação superconcentrada da rede, né? Números divergem, mas quando a gente ouve os temas até relacionados a fair share, a gente fala que, dependendo da prestadora, dependendo da banda de cliente, a gente está falando de uma ocupação de quase 80% da rede por algumas big techs. São 5, todos sabemos quais são. E ainda, novamente, uma receita muito concentrada em dados. Em voz, cada vez menos, mas dados e voz. Quando a gente começa a olhar os números, né, de informe ao mercado das grandes prestadoras e das médias prestadoras, a gente vê que a diversificação por produto na linha de novos produtos, então receitas provenientes de produtos que não são diretamente atividade da prestação na ponta, essa linha é tímida, ela é crescente, e aqui vai até um elogio para todo o setor. O setor é muito bem gerido, muito profissional, é só a gente olhar os indicadores, então cada vez mais a gente tem um avanço da receita de produtos, mas é uma receita incipiente. E o que eu trago aqui? As operadoras hoje e as empresas do setor, elas deveriam liderar e são, né? A gente está começando com esse modelo, de ser o hub, a centralização dos serviços digitais, porque existe a capilaridade, existe a base, existe a capacidade efetivamente de chegar na ponta, seja dos B2C, mas também dos clientes B2B. E na fala de alguns dos presidentes aqui das grandes operadoras, a gente notou esse desejo. E essa oferta ela tem que ser integrada. Por quê? Eventualmente, aquele parceiro da ponta que você desenvolve, que você abre para que ele desenvolva algum produto para você, ou aquele outro de IA, ou aquele outro parceiro de uma tecnologia mais disruptiva, ele consegue trazer novas receitas de produto e aí melhorar a margem, porque aí a gente está falando de margens muito maiores, né? E eu trago 3 exemplos aqui
de coisas que nós já fizemos, algumas no Brasil, outras fora, que a gente olha muito bem casado, e eu fiquei feliz escutando os discursos antes, porque isso é muito casado, e não é coincidência, né? A gente conversa tanto no setor, mas isso é muito bem casado com a estratégia de todas. Eu vou falar, por exemplo, da revolução silenciosa que a gente tem feito em rodovias. Claro, sempre liderado tanto pelo regulador quanto pelas próprias prestadoras, né? A gente nota que rodovias virou um assunto importante e virou um assunto cada vez mais falado, né? Quando a gente leva a cobertura às rodovias, mediante as obrigações da ANTT ou dos reguladores estaduais, você também beneficia as comunidades que estão no entorno. E quando a gente fala de melhoria de receita, isso tem alguns poréns, porque você tem um alto investimento inicial e essa receita você vai aferir à frente, porque muitas vezes são comunidades que você teria um arco muito pequeno naquela região. O modelo do regulador a gente considera um bom modelo, porque parte da responsabilidade do custo fica para quem concessiona o serviço, uma parte, né? E isso faz com que avancemos. Mas eu vou falar de nós, como OTT. O que a gente tem feito na ponta? A parte mais custosa e uma parte importante é você levar a rede na rodovia. Você cobrir a rodovia. Como o colega da Huawei mostrou, a gente está falando de 50% de cobertura nas rodovias. Só que o que acontece? Você tem que ter serviço na ponta. E se você não tem o serviço na ponta, aquela rede, às vezes, ela pode ficar subutilizada. E qual que é o caminho ideal? As prestadoras já estão levando isso. Elas já têm um relacionamento com as concessionárias. O que a gente tem feito? A gente tem se aproximado de todas e levado alguns serviços importantes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que a gente fez aqui, que é o SOS. Hoje, em dezenas de rodovias no país, algumas rodovias em Minas, em São Paulo, a gente já tem um SOS digital. Como é que funciona esse SOS digital? Você tira a obrigatoriedade de você ter um canal como WhatsApp, esse tipo de coisa, mas principalmente para a gestão das rodovias, você tirou a necessidade de existir os callbox. Quem já precisou usar esse serviço sabe que se você tem algum problema, se você está na rodovia e você está sem cobertura, ou muitas vezes você não tem o telefone da rodovia, que é normal, né? Porque geralmente é um 0800, a pessoa tem que descer do veículo e ir até um callbox e entrar em contato, que tem problema de vandalismo, mas tem um problema do custo. Para as concessionárias é custoso você manter uma rede de callbox e, principalmente, você não tem a garantia do serviço. Tem uma outra coisa importante, além disso, que é você aumentar o nível de segurança dos usuários. Porque o usuário hoje, se ele digita o endereço do SOS, que está no banner das rodovias, qual que é a jornada? Ele vai acessar do telefone celular dele, não precisa ter crédito. Se for um pós-pago cortando a linha, já desativado, vai funcionar da mesma forma, ele acessa com os dados isentos, ou seja, ele não paga aquela chamada, e ele tem o suporte por voz, por vídeo, e ainda a possibilidade da concessionária poder encaminhar essa chamada, por exemplo, para um primeiro atendimento, no caso de um acidente. Então aqui a gente está falando de um monte de coisa. A gente está falando de aumentar a eficiência, de diminuir o custo para as rodovias, de salvar vidas, por que não, e de impulsionar os negócios das rodovias, das concessionárias. É sempre nessa linha. E eu vou passar aqui, como eu falei, né, a gente tem a plataforma de SOS com as operadoras, mas tem uma outra coisa muito interessante quando a gente vai para a educação. Porque um dos assuntos aqui foi rodovias, mas educação é importante. E todo mundo tenta de uma maneira ou de outra, como que a gente vai fazer. Eu acredito no modelo que foi falado aqui, que você precisa ter um mix de soluções. Se você vai atender alguém que está lá na foz do Amazonas ou algum lugar que você não tem conectividade, muitas vezes você vai ter que levar um satélite. Mas, às vezes, as comunidades que precisam desse acesso, elas estão no meio urbano. E como é que você faz isso? Bom, a gente tem uma sugestão. Tá? A gente lançou num país da América Latina esse mês um serviço, o Data Rewards 2.0, que é uma coisa mais Data Rewards com educação. O banco também usa, sim, é uma plataforma super aberta. E como que é o 2.0? Qual que é a coisa do Data Rewards, que é um modelo que praticamente morreu? Quase ninguém usa hoje. O Data Rewards, você é um banco,
vai dar um benefício para o seu cliente que contratou um cartão, coloca lá dados na conta dele. Você é um agente público e você quer colocar naquela linha telefônica para aquele seu aluno que está no CAD único, por exemplo, você vai colocar lá 1 GB de internet para ele. O problema disso é o controle. Quando a gente vai para o modelo de 2.0, de Data Rewards, que a jornada é controlada por um app, e você não precisa fazer nada fisicamente na linha do usuário, isso é muito importante. E essa é a minha empolgação com os dados patrocinados. Porque a flexibilidade disso permite que, se eu tenho um aluno na rede pública, que ele já tem o terminal dele, ele já tem o telefone dele, não tem razão alguma para que você troque, eventualmente já é próprio, ou eventualmente foi fornecido pelo Estado, que é o que nós fizemos em parceria com as grandes operadoras no período da pandemia. Nós conectamos 19 secretarias de educação, milhões de alunos conectados com os dados patrocinados. Agora, com o modelo do Rewards, eu simplesmente coloco no número de telefone daquele aluno da rede pública que está no CAD único. Simples. E o custo, óbvio, vai para o patrocinador, que é o Estado. Mas esse modelo funciona para outros negócios. Por exemplo, um banco que vai te fornecer, que vai te dar um pouco de internet quando você contrata um cartão de crédito. Ele pode colocar na sua linha. E aí, quando a gente sai do público e vai para o privado, qual que é a parte interessante disso? O que diferencia do Data Rewards 1.0? O 1.0 você envia um SMS. A pessoa muitas vezes esquece de onde veio aquele megabyte. No 2.0 não. Nós temos um app ativo, que ele diz de onde veio, que você usa as notificações de maneira sadia, que vai ter um banner de quem forneceu, e o usuário pode empilhar isso. De novo, qual é a conexão disso com o tema inicial? Geração de novas receitas. Novas receitas, novas vendas, a rede continua a mesma. O seu usuário continua provisionado, ele continua tendo os compromissos para manter a linha dele, seja com pagamento fixo, seja com crédito. O que a gente está falando aqui é de gerar uma nova receita de um patrocinador, que pode ser um banco, ou que pode ser um governo, e aí a gente começa a aumentar e essa brincadeira começa a impulsionar. Seguindo, para aproveitar o tempo, eu quero trazer um estudo de caso aqui em 3 minutos do que a gente fez no México. O México é o maior mercado que nós temos para bancos hoje. Banco Azteca, um dos maiores bancos do México. A gente fez em parceria com a Telmex, mas agora temos com todas as operadoras. Qual que era o desafio do Banco Azteca? O México, você tem um problema de desbancarização da população. É muito mais desbancarizado que no Brasil. Então, o Banco Azteca ainda está naquele momento de abertura de agências, de trazer novos clientes. E como que eles viam? Como que eu vou crescer? Porque os dados no México têm um custo diferente também, e as pessoas precisavam acessar a aplicação e tal. Resumo, são mais de 20 milhões de clientes do banco, nós patrocinamos o aplicativo do banco, ou seja, o cliente do Banco Azteca, quando ele usa o aplicativo do banco, ele não consome a franquia, e se não tiver dados, funciona da mesma forma. Quem que é o cliente do Banco Azteca? Tá? O cliente do Banco Azteca, geralmente, ou é o excluído digital, ou é o usuário fazendo uma correlação entre Brasil e México, classe C, D e E. Muitas vezes é a família que fica no México de alguém que foi trabalhar nos Estados Unidos e envia remessa para o Banco Azteca. Então, nós pegamos na veia um público que precisava desse tipo de acesso, e o crescimento foi estrondoso. Se você olhar, 80% dos clientes, mais ou menos, do Azteca são clientes pré-pago. A nossa geração de clientes é como se o banco tivesse crescido três vezes no intervalo desde que começou a operação, que foi há 4 anos, e isso mostra que o modelo traz acesso, porque o banco não dá conta de abrir agência em todos os lugares lá do México. Se a gente olha para o sistema bancário do México, eles estão ainda no movimento de digitalização que já aconteceu no Brasil. Ah, José, mas onde você quer chegar com isso, trazendo esse case do México? O ponto que eu quero chegar é, eu acho que ainda tem muito dinheiro passando na nossa frente, pensando como setor, de muitos serviços inovadores que a gente pode trazer, setores financeiros, setores de concessões, próprio governo, em que a gente consegue trazer esse dinheiro para dentro das prestadoras, prestando bons serviços, trazendo bons parceiros e gerando novas receitas. A gente tem aqui o gráfico do crescimento da base de usuários do Banco Azteca, que é
É impressionante, né? Mais de 150% do aumento do volume de dados. E os depoimentos, né, dos clientes. O banco está extremamente satisfeito com o serviço, ele aposta e outros bancos buscam também esse tipo de solução. A mensagem que eu quero deixar para vocês é: contem com os parceiros, contem com a Datami, contem com a Cleartech, principalmente para desenvolver serviços inovadores. Não só para as prestadoras, mas para o mercado todo. Porque o nosso compromisso é com o setor. Nós não temos o compromisso com os Big Techs. Nós temos compromisso com o setor de telecom do Brasil. E, de novo, deixando a mensagem de parabéns pela melhoria da eficiência. Muito obrigado.